Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. A sabedoria tem pouca importância para os tolos. Os loucos pouco se importam com a sanidade. Sendo assim, fale com cada um em sua língua. Nossa sociedade é recheada de grupos sociais que gostam de formar ideologias e rótulos. Sendo assim, devemos sempre buscar formas de suportar e não ser odiado por elas. Muitos de nós sabemos que cada indivíduo protege seus próprios interesses e verdades. Então, às vezes teremos que nos dispor a pensar como a maioria pensa e acreditar no que todos acreditam, pois nunca é uma boa ideia lutar contra uma massa de idiotas e alienados, pois eles são muitos e no fim de tudo sempre irão dominar o mundo. Nessa vida, você deve escolher entre se tornar um lobo ou permanecer uma ovelha. E claro, a escolha mais esperta é se tornar um lobo, pois ele conhece os perigos da selva e sempre busca se manter no topo. O ponto mais importante do desenvolvimento pessoal, além de nos fazer sair da ignorância e fazer com que nós comecemos a enxergar o mundo e as pessoas por outros ângulos, é que ele nos permite aprimorar habilidades de comportamentos que nos farão viver sempre a 10 passos à frente da maioria. Pois você conhecerá e compreenderá o que muitos nunca irão conhecer e poder desfrutar. Quando você começa a estudar tal assunto prático, começa a ver que existe de fato aquilo em nossa realidade, nos comportamentos e modo de pensar das pessoas, e começa a aplicar tal conhecimento e sentir que aquilo realmente funciona, você nunca mais irá querer passar um dia sem aprender algo novo. Nosso mundo é uma metamorfose constante e junto com ele as pessoas. E nem toda mudança que ocorre no mundo será boa para nós. Nem toda ideia que começar a ser aceita pela maioria também deverá ser válida para nós. Devemos ter nossa própria opinião, nossa própria visão e posição em tal coisa. Porém, não são todos que compreenderão nosso ponto de vista, assim como o desenvolvimento pessoal nos permite entender os dos demais ao longo do tempo. Alguns te refutarão e influenciarão outros a propagarem sua ideia como algo sem sentido. E claro, será sem sentido apenas para eles. E farão isso para que você se sinta subestimado e para que você desista do que você realmente acredita, pois esses não possuem capacidade de compreensão para nos ouvir e, mesmo discordando de tal coisa que achamos certo ou errado, continuar com suas vidas, pois, olhando de forma ampla, a opinião e visão de cada indivíduo ou grupo não serve absolutamente de nada, a não ser para defender os próprios interesses. Mas, como a frase do início já diz, a sabedoria tem pouca importância para os tolos, ou seja, mesmo eles tendo o entendimento de que não podem facilmente mudar a opinião e ambição alheia, ainda assim persistem nesse fato, pois a única verdade que é válida é aquela que eles acreditam. Dito isso, existirão outros que, além de tentarem tirar o valor do seu posicionamento, tentarão através de ações maliciosas te tirarem do seu caminho. Você deve ser prudente quanto a isso. E justamente aqui entra a importância da dissimulação, pois essa é a habilidade que te fará se tornar invisível aos olhos da massa, mesmo que suas ideias ou ambições ainda assim sejam incompatíveis com as deles. Ser dissimulado é ter sabedoria de tais coisas, porém, sempre reconhecendo a hora de ocultar suas capacidades para que não surjam inimigos inesperados no seu caminho. Pois o que mais buscamos é seguir tranquilamente em rumo a nossos objetivos, algo que já é difícil de se fazer. A dissimulação te proporcionará uma máscara, que te permitirá circular pelas multidões de grupos sociais e pessoas, os pensamentos, valores, visões e posicionamentos são variados e ambíguos. Ou seja, isso te dará passe livre em qualquer meio, pois eles não saberão da possibilidade de você ter ambições e modos de pensar diferente dos deles. Além do mais, ao começar a adotar esse comportamento, você conseguirá muita informação de graça, coisas que poderão te ajudar a evitar tal caminho ou a seguir com seus passos. A vida é uma selva, meu amigo,
E você já sabe disso, mas talvez não leve tão a sério quanto é na verdade. Até o momento em que você se ver sendo prejudicado por tal comportamento que nem mesmo você tem ideia de ter cometido. Pessoas são observadoras de detalhes, e você deve ser prudente com seus passos e ciente de todos os seus comportamentos e atitudes. Ande no meio da multidão, mas não faça parte dela. Tudo é um jogo de percepção. Procure obter conhecimento das coisas em que a maioria acredita e crie essa visão na presença delas. Se você realmente gosta de evitar conflitos e de criar inimigos rancorosos, mesmo sem ter essa motivação em mente, esteja disposto a abandonar em certos momentos o seu verdadeiro eu. Ludibrie os olhares alheios. Sei que não devemos ser iguais aos outros, mas busque entender que isso é apenas uma estratégia. É algo que fará a massa acreditar que você realmente faz parte da ideologia que elas seguem. Não adianta o quão certo e claro você esteja sendo, tentando mostrar o seu lado para os outros. Muitos apenas escutarão e tornarão a te responder com plena ignorância. Será como discutir com uma pedra. Esse tema me lembra de um certo livro que eu li chamado Caninos Brancos, em que um lobo, ao avistar um grupo de homens no trenó sendo puxados por um grupo de cachorros em meio à neve, numa grande floresta, começou a segui-los, com a esperança de poder se alimentar, pois em condições de extremo frio os alimentos eram totalmente escassos. Todas as vezes em que os homens paravam para acampar, poder comer e alimentar os cães para dormir, o lobo viu que podia se aproveitar dessa situação para conseguir alimento. E o que ele fez foi o seguinte: todas as vezes ele fingia-se de cão, sendo que sua aparência também o ajudava um pouco. E sabendo que os cães sempre ficavam em fila para se alimentar, um ao lado do outro, ele simplesmente infiltrava-se e ficava no meio deles, sem que os cães notassem a diferença. E como os homens ficavam o dia inteiro em ação, à noite eles ficavam muito cansados para tanta prudência com as coisas. E daí, um dos homens apenas ia em direção aos cachorros e jogavam comida para cada um deles, sem sequer perceber algo de diferente. E é exatamente assim que você deve agir. Fale com cada um em sua língua. Então, meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado mais um vídeo, beleza? Não esqueçam papel e lápis para anotar os pontos principais e é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa seu valiosíssimo comentário, beleza? E compartilha com seus amigos. Tamo junto, vamos pra cima.